Bom, nosso projeto de extensão da campanha de combate ao câncer em animais domésticos é composto pela orientadora Selmira, a bolsista Débora Santana de Oliveira, por mim, que sou voluntária, Thaís, Stephanie, Jéssica e Ana Carolina. E essa apresentação é sobre como suspeitar de caso de câncer em animais e quando avisar o tutor que deve levar ao veterinário. Bom, então o aumento da incidência de câncer em animais domésticos pode ser devido à maior longevidade dos animais, o maior tempo de exposição aos agentes carcinogênicos, e esse conhecimento dos tutores sobre os principais cânceres em animais e as formas de prevenção é uma forma de ter os tratamentos precoces e isso auxilia no diagnóstico e ter um bom prognóstico do tratamento. E também esse é um problema de saúde única para que os tutores possam reconhecer e ter esse diagnóstico mais precoce. Bom, então, o Sistema de Informações em Saúde. Nos seres humanos, o Sistema de Informação de Mortalidade, Registro de Câncer Hospitalares e a base populacional, e existem os censos populacionais. E já os registros de câncer em animais têm a obtenção de dados sobre a epidemiologia dos cânceres. E tem esse registro de câncer animal de São Paulo, mas no Brasil há uma carência desse registro e dos dados epidemiológicos sobre a incidência de cães, principalmente em cães e gatos. Então, deve ter um planejamento e adoção de medidas preventivas e terapêuticas para esse problema. O câncer, então sobre o câncer nos seres humanos e nos animais. De acordo com o DOR e a avaliação da base de dados da California Animal Neoplasm Registry, a comparação dos locais das neoplasias mais frequentes entre comparações dos locais de neoplasia mais frequentes entre os humanos, os cães e os gatos. As neoplasias cutâneas são as mais incidentes em ambas espécies, seguidas das neoplasias mamárias em mulheres e cadelas, e leucemia e linfoma em gatos. E as neoplasias nos animais domésticos são semelhantes às dos seres humanos, como os linfomas não Hodgkin, as leucemias, os sarcomas de tecidos moles, os tumores de próstata, o mesotelioma, melanoma, osteosarcoma, os adenocarcinomas mamários e as neoplasias de pulmão, bexiga, cabeça e pescoço. Bom, então 80% dos cânceres em cães e gatos são de influência ambiental. Pode ser devido ao elevado número de cães e gatos que convivem com fumantes acometidos por doenças malignas. O aumento da incidência de linfomas em cães e gatos mantém o contato com grama, jardins contaminados com herbicidas e tem risco similar a carcinogêneses ocupacionais dos agricultores. Então, 50% de todas as causas de câncer são teoricamente evitáveis pelos seres humanos. 16 a 24% das mortes de cães e gatos são atribuídas ao câncer. Então, os animais como sentinelas dessa contaminação ambiental. Existem estudos observacionais de que cães e gatos que compartilham o ambiente doméstico dos seus proprietários e pesquisas sobre fatores carcinogênicos, como investigar o câncer em animais com o objetivo de prever possíveis riscos à saúde pública humana. Os animais de estimação eles são igualmente influenciados pela situação socioeconômica do proprietário e pelo acesso dos seus tutores a serviços de saúde. Então, os animais eles podem ser utilizados como sentinelas da poluição ambiental. Uma série de substâncias cancerígenas aos seres humanos também podem aumentar as taxas de câncer em animais domésticos. Utilização de diabetes, os amiantos e a proximidade das residências a locais que se manipulam ou aplicam produtos químicos, como tintas, solventes e combustíveis industriais. Os gatos que vivem expostos a essa mesma contaminação ambiental que seus proprietários fumantes podem ter inalação e ingestão oral durante a sua auto-higienização. E então eles são suscetíveis ao maior risco de desenvolverem o linfoma. Bom, então os fatores de risco para o câncer no homem. Cada fator de risco contém um ou mais carcinógenos, e os principais são a dieta, o tabaco, luz solar, álcool, agentes químicos, infecções virais e outros. Então aqui nós temos essa tabela de alguns fatores constitucionais e alguns fatores exógenos. Entre os constitucionais nós temos o genótipo,
fenótipo e enfermidades anteriores que predispõem ao câncer. E como os fatores exógenos, nós temos a água, a terra, o ar, o ambiente que a pessoa ocupa, como indústrias químicas, o ambiente de consumo, que são os alimentos, medicamentos, produtos domésticos, e o ambiente cultural, que é o estilo e o hábito de vida. Bom, então, os fatores de risco para câncer em animais. O tumor de glândulas mamárias tem fator de risco em exposições a elevados níveis de estrógenos, o uso de contraceptivos, uma dieta rica em gordura e predisposição racial. E como proteção a esse tipo de tumor, nós temos a ovarectomia precoce, que é melhor ser feita antes do primeiro estro, prevenir obesidades, evitar carne vermelha e fornecer uma ração balanceada. Outro tipo de tumor é o de pele, onde os fatores de risco é a exposição aos raios solares e radioterapia intraoperatória, que, como proteção, deve ser evitado que permaneça a radiação solar. E o tumor venérea transmissível canino, que o fator de risco é devido à superpopulação de cães livres nas ruas e na praça. E como fator de proteção, nós temos a ovário salpingo esterectomia precoce e a estimular a próstata responsável dos animais. O linfossarcoma tem como fator de risco a contaminação com carcinógenos químicos, como herbicidas, exposição eletromagnética, infecção por vírus da leucemia felina. E como fator de proteção, nós podemos evitar a fumaça do cigarro, evitar a contaminação química ambiental e prevenir a exposição a campos eletromagnéticos. E também existe a vacinação e isolamento dos gatos contra o vírus da leucemia felina. O osteosarcoma tem como fator de risco radiações ionizantes, o infarto ósseo e microlesões de fadiga, alterações nos genes supressores do tumor RD e AP53 e reações inflamatórias crônicas, como reparações complicadas e próteses metálicas. Os mastocitomas, que tem como fator de risco lesões crônicas, e como fator de proteção, pode-se evitar a exposição a carcinógenos químicos, tratar lesões inflamatórias crônicas e prevenir traumatismo repetitivos que combinem reações inflamatórias crônicas. Outro tipo de tumor é o carcinoma de células de transição, que o fator de risco se tem a obesidade e exposição a inseticidas e a administração de ciclofosfamida, a alcroleína. O carcinoma de células escamosas de pele, que tem como fator de risco a exposição à luz solar, embora nem todos esses tumores sejam induzidos pelo sol. Os adenomas perianais, que tem como fator de risco estimulado pela testosterona. Hiperadrenocorticismo é um fator de risco porque induz a produção excessiva de esteroides pelas glândulas adrenais. E como proteção, pode ser feita a orquiectomia precoce. O hemangiosarcoma, que no homem está associado à radiação ultravioleta, estronço 90, dietinotrocina, cloreto de vinil e dióxido de tório. E também os sarcomas de aplicação, que são vacinas contra o vírus da leucemia felina, a FeLV, antirrábica, e administração subcutânea de alguns medicamentos, como dexametasona, prednisona, amoxicilina, penicilina, ou mesmo a aplicação de solução fisiológica. Então, como proteção a esse tipo de tumor, deve ser limitado o uso de adjuvantes vacinais, evitar a via subcutânea para administração de determinados medicamentos e deve ser variado o local de vacinação quando for feita a aplicação. Então, quando suspeitar de câncer em animais, na presença de nódulos na pele ou cavidade oral, nasal, como nas mucosas, o aumento do volume na região e nos linfonodos dos animais, sangramento nasal, genital, cutâneo, feridas de difícil cicatrização, perda de peso e de apetite, dificuldade do animal para urinar e defecar, as fezes em formato de fita, um gotejamento de sangue pela genitália e tosse e dificuldade para respirar. Bom, a predisposição de câncer em cães e gatos. Tem mais disposição os adultos e a idosos,
com uma média de idade entre 6 e 12 anos, os animais que têm acesso livre à rua e animais abandonados, animais não castrados, os que possuem alimentação desbalanceada e gordurosa, a obesidade, exposição a raios ultravioleta da luz solar, os que têm exposição a agentes químicos como herbicidas, inseticidas, fungicidas, fumaça de cigarro, desatualização em vacinação, desvermifugação e controle de pulgas e carrapatos. Os agentes etiológicos da neoplasias podem ser vias, eumintos, células neoplásicas transplantadas, radiação, substâncias químicas, hereditariedade, hormônios como a administração de anticoncepcional injetável e a nutrição dos animais. Bom, então, entre as neoplasias mais diagnosticadas nos animais no Brasil, nós temos as neoplasias de pele e do tecido subcutâneo, os tumores mamários em cadelas e gatas, neoplasias hepatopoiéticas, tumores orofaríngeos, tumor venéreo transmissível em cães também. Bom, em relação ao tumor de mama, a ocorrência dele é de 25 a 50% de todos os tumores que são diagnosticados nas fêmeas, ou seja, ele tem uma ocorrência bem grande. Nos machos, pode ocorrer cerca de 1% deles, e as raças predispostas nos cães são o pastor alemão, o Doberman, Poodle, Cocker Spaniel, o Dachshund, o Boxer, o Yorkshire Terrier e também o vira-lata, que é o sem raça definida. Nos gatos, pode ocorrer nos gatos siameses e também nos gatos sem raça definida, que são os vira-latas. A idade que mais ocorre é em cadelas de 7 a 12 anos de idade e entre gatas de 10 a 14 anos. E as fêmeas que não são castradas ou que foram castradas depois de vários cios são as que maior têm tumor de mama. E a malignidade do tumor de mama é cerca de 50% nas cadelas e de 80% a 96% nas gatas, ou seja, nas gatas é bem mais maligno o comportamento. Os fatores de risco são a estimação do estrógeno, o emprego de contraceptivos, que são aquelas vacinas anti-sil, que são o anticoncepcional injetável, que não é indicado fazer, porque desenvolve tumor de mama, pode dar infecções no útero, que são chamadas piometras, pode dar outros tipos de câncer, então não é indicado realizar. E alimentação rica em gordura e a injeção também de carne vermelha, principalmente pelas gatas. Os sinais clínicos são a presença de massas, né, de consistência macia ou firme nas mamas, né, massas ou nódulos que são circunscritos com tamanho que diferencia, por exemplo, em uma mama ou mais de uma mama, né? Os tumores eles podem ter caráter assim de ser inflamados, ter caráter irregular, podem ter ulcerações e também ser bem aderidos à musculatura. As mamas podem ser demasiadas, eritematosas, que são mais avermelhadas, né? Pode também estar inflamadas, né? E o animal pode ter um sinal clínico de diminuição do apetite. A forma de prevenção é a castração, que é a ovário-salpingo-esterectomia, que a Thaís disse antes, que tem que ser antes do primeiro cio da fêmea ou antes do segundo cio, entre o primeiro e o segundo cio. E o proprietário deve fazer palpação frequente das mamas, dar um carinho no animal e quando notar que tem algum nódulo, algum carocinho, tem que levar ao médico veterinário. E também fazer uma adequação da alimentação do animal para ser balanceada de acordo com a idade do animal, de acordo com a raça, ou se tiver alguma doença concomitante para uma ração de tratamento. Aqui são algumas imagens que se pode ver o tumor de mama, pode ter várias características, pode ser nódulos, massas, eles podem estar ulcerados, né, edemaciados. Então, salientar que é bem importante a palpação das mamas e o diagnóstico precoce. Em relação ao câncer de pele, as neoplasias que são mais diagnosticadas na medicina veterinária são os mastocitomas, os hemangiosarcomas, os carcinomas, os melanomas, os carcinomas de células basais,
os carcinomas de células escamosas e também os fibrosarcomas. O fator de risco dos animais é a exposição à radiação ultravioleta, ou seja, os animais que ficam expostos ao sol por bastante tempo, principalmente aqueles animais que eles têm a pelagem branca, né? E também a área sem região, sem pelagem, né? Com ausência de pelos ou despigmentadas. E existe uma doença chamada ceratose actínica, que é uma doença de pele que pode se predispor a um câncer de pele. Ela pode virar um carcinoma de células escamosas se o animal ficar exposto ao sol. Então, deve-se ter muito cuidado com esse tipo de doença e fazer a prevenção. Os sinais clínicos podem ser lesões nas regiões de face, pavilhão da orelha, o plano nasal, nas pálpebras, no abdômen, no tórax do animal, na região ventral, nos membros, praticamente qualquer lugar do corpo. Tem característica das feridas, elas não cicatrizarem, apresentarem sangramentos, também pode fazer formação de nódulos na pele, serem vermelhas, né, ter descamação, cair o pelo para ter uma ausência de pelos, ter ulcerações ou erosões na pele. E a prevenção é evitar a exposição solar em excesso do animal, evitar principalmente as horas entre 10 da manhã até as 4 da tarde, que é o horário com maior incidência do sol, nos quintais, por exemplo, e também o uso de protetor solar. Em questão do protetor solar, às vezes não é viável para o proprietário, né? E então a gente trouxe algumas opções para mostrar mais à frente que pode ser feitas como prevenção. Aqui, por exemplo, é um carcinoma de células escamosas, que é bem comum em gatos, principalmente aqueles gatos que têm a pelagem branca, que têm contato com o sol, e principalmente acomete mais a região nasal, como nessas imagens, no pavilhão auricular também. Pode passar. Existe também o mastocitoma, que pode ser tanto nódulos como nos membros, né, ou na região abdominal, como também nódulos com ulcerações, essas placas eritematosas também. Então, pode ter vários tipos clínicos que pode aparecer. Existe também o histiocytoma, que é uma neoplasia benigna, assim, que aparece um nódulozinho, assim, embaixo do plano nasal, nos membros, né? Mas esse é só um exemplo de todas as neoplasias cutâneas que pode ocorrer. Bom, como prevenção para a população mais carente, a gente pode optar por casinhas para os animais que fiquem nos quintais, que não moram dentro de casa, né, que não tem como retirar eles da exposição solar. Então, algumas ideias seria a criação de casinhas assim com entrada lateral, que o animal entra pela entrada lateral e atrás não pega sol, né? Então tem essa divisão dentro da casinha. Pode ser a criação de casinhas com plástico na entradinha para evitar a entrada do calor, né, e da luz solar. Teto pode ser de garrafa PET ou de caixinhas de leite para ficar mais fresco também para o animal. Então, são várias opções que podem ser sugeridas para uma população mais carente. Tem também essas outras opções de casinha para os animais, que são casinhas feitas com caixas de leite, com pneu também e uma almofadinha dentro, casinhas feitas de bacia, junto a duas bacias e fica uma casinha para o animal com uma almofadinha dentro para ficar mais confortável. Existe também essas casinhas de papelão que foi passado fugiu o nome agora, que foi passado uma lona para proteger também a casinha de água. Então, são essas opções que dá para sugerir para o proprietário fazer. Bom, agora em relação ao tumor venérea transmissível, que é o TVT, ele é um dos cânceres mais comuns no Brasil, porque acomete mais cães errantes, ou seja, são cães que vivem nas ruas, que têm contato às ruas, às vezes o proprietário deixa
o portão aberto, o cachorro vai passear na rua, tem contato com outros. Às vezes o quintal possui o portão vazado e ele tem contato com outros cães da rua. Então é bem comum e é bem importante a prevenção desse tipo de câncer. Esse câncer ele é exclusivo de cães, não acomete gatos, só cães, e ele é transmitido através da relação sexual, né, dos animais, né, pelo ato sexual, também por lambedura deles, pela mordida de um animal infectado por um saudável, o contato direto deles quando eles cheiram a genitália um dos outros, né, sendo um contato social. Então, ele ocorre pela implantação de células neoplásicas viáveis em um tecido com lesão, né? Ou seja, um animal com câncer de TVT, né? As células neoplásicas dele vão passar para um tecido lesionado, que pode ser pele, pode ser a mucosa, né? Do animal. E a predisposição, como eu disse, são cães jovens adultos que têm atividade sexual e madura, né? E não são castrados, com livre acesso à rua e abandonados. E não tem predisposição racial nesse caso, mas no Brasil o maior acometimento são vira-latas, ou seja, os cães sem raça definida. E a característica do TVT é apresentar nódulos de formato irregular, eles são friáveis também, com coloração avermelhada. Ele tem aspecto vegetante, ou seja, ele parece um couve-flor, assim, o formato, né? Ele pode ser céssio ou pedunculado, podendo ter ulceração e necrose. Ele acomete principalmente a genitália externa dos cães, nas fêmeas sendo na vulva e na vagina, e nos machos no pênis e no prepúcio. Porém, pode acometer outras regiões do corpo, por exemplo, a cavidade oral, as fossas nasais também, pelo hábito deles de lamber e cheirar, pelo contato social, e também pela pele, através das mordeduras entre os animais, né? E os sinais clínicos nos cães são a secreção serossanguinolenta pela genitália, ou seja, o sangramento, o gotejamento de sangue pela genitália, deformidade do órgão, tem um odor bem intenso, uma exposição de tecido bem anormal do órgão, o animal ele, passa a lamber bastante a região, né, tem uma dificuldade para urinar também, e pode ocorrer fimose ou também parafimose nos machos. Existe o risco de ocorrer metástase, e os locais de metástase são pele, mamas, os linfonodos, a órbita ocular, cérebro, baço, rins, fígado, pleura, cavidade abdominal também, entre outros órgãos. Bom, aqui são imagens para demonstrar como é que seria a neoplasia de TVT, né? Então, comete a genitália das fêmeas, dos machos, desse aspecto vegetante de couve-flor e também no aspecto na pele, assim, bem disseminado. Então, é uma questão que é muito importante a prevenção, que é a castração e não deixar o animal ter acesso à rua. Bom, a gente passou os principais tipos de cânceres, né, nos animais, mas existem vários outros. E ao falar para o proprietário levar o seu animal a uma consulta com o médico veterinário, é muito importante. Então, quando o animal apresentar esses sinais clínicos de câncer, né, tanto gerais como mais específicos, como presença de nódulos, o tutor deve ter o conhecimento prévio, sim, sobre o câncer e levar o animal para uma consulta, né? Ainda melhor se for com um especialista, que é um oncologista veterinário, para poder tratar, ter um diagnóstico precoce que leva um tratamento ideal para aumentar a expectativa de vida do animal, né? E ter uma maior chance de cura do câncer, né? E na faculdade, na Universidade Estadual do Norte do Paraná, existe a campanha de combate ao câncer em animais domésticos presencial, porém, atualmente, estamos fazendo pela forma remota por causa da situação de pandemia, mas futuramente vai voltar presencial a campanha, onde lá é feito uma triagem, um atendimento, assim, aos animais, para suspeitar, que são suspeitos de câncer, então os proprietários da cidade levam os animais lá, sem custo nenhum, a gente faz uma triagem e avalia se eles são possíveis de ter câncer ou não, né? Se eles têm algum nódulo, a gente faz um exame, que seria a citologia,
e caso confirme, a gente encaminha para um atendimento ali no hospital veterinário da faculdade. Bom, em relação ao diagnóstico do câncer nos animais, existe vários tipos de exames que o médico veterinário solicita. Por exemplo, tem os exames de sangue, que é o hemograma e perfil bioquímico, para, na verdade, avaliar a condição do animal, assim, de saúde. Existe o exame citológico, que é a citologia por punção aspirativa por agulha fina, que é feito para avaliar as células do câncer, né? E também existe o exame histopatológico, que ele é mais fidedigno em alguns casos de câncer para ter o diagnóstico, né? Então, primeiro se faz a citologia e depois o exame histopatológico. O exame histopatológico pode ser por uma biópsia incisional ou excisional. Incisional é quando coleta um fragmento, excisional quando coleta a amostra inteira, por exemplo, durante uma cirurgia, que seria mais uma forma de tratamento e também de diagnóstico. Existe também a radiografia, que pode ser tanto torácica quanto abdominal. A torácica principalmente para ver se tem metástase em pulmão, que é um órgão mais frequente de metástases, e também na abdominal para procurar metástases. A ultrassonografia abdominal também é feita para a procura de metástases e também para avaliar se existem outras alterações, outras doenças concomitantes no animal. E existe também outros tipos de exames, que é a tomografia computadorizada e também a ressonância magnética. Esses exames, eles têm mais em cidades grandes, né? Eles possuem um custo mais oneroso e eles são bons exames, assim, para se diagnosticar, ter uma maior precisão para um planejamento cirúrgico, né? Mas em cidade pequena é mais difícil de encontrar, mas em cidade grande e para os proprietários que têm maior poder aquisitivo, eles podem também solicitar para fazer. E em questão do tratamento do câncer nos animais, existe a remoção cirúrgica do câncer, né, do tumor, onde é feita a remoção, dependendo do lugar, se é algum órgão na pele, existe todo um planejamento cirúrgico e o médico veterinário tem que retirar essa peça e também essa peça tem que ter margens de segurança livre, ou seja, deve ter margens de pele ou órgão saudáveis que não tenham câncer, né? E daí ele manda para o exame histopatológico para o patologista veterinário analisar e diz, não, as margens estão livres, então tá seguro. E existe também, dependendo do caso do câncer, quimioterapia, que pode ser adjunta à cirurgia, e ela tem função tanto curativa, como também em alguns casos como paliativa. Existem outros tipos de tratamento, como a eletroquimioterapia, também, que são choques praticamente, né, que auxiliam a entrada do quimioterápico para atuar na célula do tumor, para o quimioterápico fazer mais efeito. Existe também a criocirurgia, a radioterapia também, existem outras formas também de tratamento para o câncer. Bom, em relação à prevenção do câncer, segundo a Organização Mundial da Saúde, existem as prevenções primária, secundária e terciária. A primária, ela compreende as atividades de educação da população e dos profissionais em relação à divulgação das informações sobre o câncer, ou seja, praticamente é o que nosso projeto aborda, que é a divulgação do câncer para a população. Existe também a prevenção secundária, que é a realização do diagnóstico precoce, quando o projeto tem a forma presencial e o pessoal, os alunos da medicina veterinária e também os professores, eles fazem a triagem e também o exame de citologia para tentar diagnosticar precocemente, é uma forma de prevenção secundária. Existe também a prevenção terciária, que seria a terapia e também a reabilitação do paciente, né, que compreende a fase hospitalar da doença. Então, hoje em dia, existe um estreito convívio entre o ser humano e também seus animais de estimação, e com isso é muito importante a prevenção do câncer e os proprietários terem um conhecimento da história natural das neoplasias, ou seja, pelo menos ter um conhecimento base do câncer, assim, para ter uma ideia de quando suspeitar e quando levar para uma consulta com o médico veterinário.
E em relação a ambos, né, é muito importante estimular hábitos saudáveis de vida. E existe hoje em dia programas de proteção da saúde para o ser humano para combater o câncer, por exemplo, o controle da poluição e também do tabagismo, que nem antes a Thaís disse, animais que convivem com proprietários fumantes podem desenvolver câncer, por exemplo, os linfomas em gatos, e também proprietários fumantes podem desenvolver câncer. Os dois convivem no mesmo ambiente, e isso tem uma influência ambiental no desenvolvimento do tumor. Também melhoria as condições de saneamento básico dos proprietários e também dos animais, né? E ter um controle de nutrição e também de higiene de ambos. Bom, em relação agora à prevenção do câncer em animais, é muito importante os animais fazerem um check-up periódico com o veterinário para ficar analisando se existe doenças concomitantes, fazer o tratamento delas. Também a castração precoce dos animais. Nas fêmeas tem que ser antes do primeiro cio ou entre o primeiro e o segundo cio. Também fazer também a castração dos machos, que é bem importante, principalmente na questão do tumor venérea transmissível. Tem que analisar se a presença de nódulos ou também o aumento do volume na pele do animal, e caso tenha, levar uma consulta com o médico veterinário. Evitar a exposição dos animais à radiação ultravioleta, da luz solar, e também substâncias químicas no ambiente que podem predispor a tumores. Não deve se administrar anticoncepcionais ou aquelas que são chamadas de vacinas anti-sil nas fêmeas, porque pode desenvolver infecções uterinas, que são chamadas piometras, e também tumor de mama e outras afecções no útero, e isso pode chegar a levar ao óbito do animal. Também deve-se o proprietário palpar as mamas do seu animal frequentemente, né? Dar muito carinho para eles, assim, quando dá carinho, a gente percebe se há algum nódulo na pele, que às vezes passa despercebido por causa dos pelos. Tem que fornecer uma alimentação de boa qualidade, balanceada para o animal, em relação à idade dele, à raça, em relação ao peso dele. Se ele tem alguma doença concomitante, existem rações terapêuticas para se utilizar também. Tem que manter a carteira de vacinação atualizada do animal para evitar possíveis doenças, né, infecto-contagiosas. E nos cães eles têm que ser vacinados anualmente com a V10 e também com a vacina antirrábica. E nos gatos é com a V3 ou com a V4, que é a V4 contra a leucemia felina também, além das outras doenças que contém, e também a vacina antirrábica. Tanto para cão quanto para gato, a vacinação é anual. E tem que se manter os veremífugos, também o controle de pulgas e carrapatos em dia nos animais, né? Principalmente na questão do bem-estar animal, né? Tem que evitar os fatores de estresse no ambiente que causem estresse no animal, e tem que se cuidar do pet para que ele tenha um bem-estar animal, assim, que é muito importante isso no bem-estar dele geral. Bom, eu trouxe uma mensagem aqui que enquanto o mundo te estressa, alguém que sempre te espera impaciente para te curar de todo o mal. Então, assim como eles nos curam, a gente também tem que curar eles de todos os males, né? E o nosso melhor amigo, ele merece, né, uma vida cheia de saúde, carinho e amor. Então, um animal com câncer não é o fim do mundo. A gente sabe que é uma doença triste, que quando a gente recebe o diagnóstico de que nosso melhor amigo, né, que nosso filho ou filha, entre aspas, que hoje em dia é uma família pra gente, foi diagnosticado com câncer, é difícil, mas assim, existe tratamento, existe a cura em certos casos, assim, e tudo para a gente dar um bem-estar para eles, para aumentar a expectativa de vida, para fornecer todo a saúde, o carinho e o amor, principalmente, que eles merecem. Assim, é uma situação difícil, às vezes a gente compara o câncer nos animais com o câncer nos seres humanos, mas às vezes os sinais que eles não são os mesmos. Os cânceres nos animais, eles não sofrem aparentemente que nem os humanos, de caírem pelos, de ficarem muito debilitados em alguns casos, né? Então, assim, é uma doença que tem bastante impacto, mas tem tratamento. Então, é muito importante para o proprietário ter a noção das
das informações sobre o que é um câncer, como diagnosticar e como suspeitar, porque quando tiver algum sinal inicial, para poder ter um diagnóstico precoce também um tratamento ideal. E assim curar e aumentar o tempo de vida com a família. Bom, essa é a nossa referência, que a gente utilizou o livro de Oncologia de Cães e Gatos, do Dalek e do Denardi. Bom, muito obrigada. A gente queria perguntar se você tem algumas dúvidas ou algumas sugestões para nos agregar na nossa campanha. Nós temos o Instagram, que é o @campanha.uncovete, e também o Facebook, que é a campanha de combate ao câncer em animais domésticos. Fica o convite para vocês acessarem lá e adquirirem as informações que a gente posta e também essas interações com quiz que nós fazemos toda semana. Muito obrigada pela atenção e uma boa noite.